quero aproveitar que a gente está falando bastante sobre Hebreus 11, Sim. e lá existe bastante personagens lá, inclusive alguns que a gente nem esperava que tivesse naquela lista, não é verdade? Sim. Quando a gente vê esses personagens sendo mencionados nesse capítulo da fé, que é Hebreus 11, me pergunto, né, qual que é a importância dessa história na minha vida? E aí eu repasso essa pergunta para você. É importante ver essas lições de pessoas que passaram por desafios, que tiveram que provar a sua fé. Isso traz algum ponto relevante para a minha vida? Eu acredito que sim. Todos os exemplos de Hebreus capítulo 11 me tocam muito, tá? Eu já preguei muito sobre Hebreus 11. Praticamente quase que a maioria dos personagens aqui eu já fiz um sermão. Para, enfim, focar aí a confiança, a fé, perseverança e uma série de coisas, né? Para mim são todos muito importantes, mas quem aí não se sensibiliza, né, diante de uma fé como a de Abraão, né, em oferecer o seu único filho em sacrifício? Olha o tamanho dessa fé. A história de José, a história de Moisés e tantos outros, né? A gente não tem tempo aqui para entrar em detalhes, mas para mim essas histórias me mostram algumas coisas. Primeiro, Denilson, que todos nós passaremos por momentos de provação. Tá? Então, quando eu olho para essas histórias, eu vejo que se eu passei, estou passando ou vou passar, eu não sou o único. Então, elas servem para me motivar, dizendo o seguinte: fique tranquilo, você vai passar. Ninguém vai passar isento de qualquer prova nesse mundo. Não existe. Não existe atalho. A gente vai passar. Se você não passou, você vai passar. Pode acreditar nisso, né? Então, para mim, essas histórias valem a pena. Se eles venceram, também posso vencer. Então, o segundo é que eles venceram pelo poder de Deus, né? A maioria, se foi morto, se aconteceu um milagre ou não, se foram cerrados pelo meio, se foram decapitados, se foram isso, não importa. Mas não é a morte deles que prova se eles foram vencedores ou derrotados. Não é isso. O que prova se eles foram vencedores ou derrotados é a confiança e a fé que eles perseveraram. Porque a recompensa não é nessa vida. A recompensa, ela virá quando Jesus voltar. E, por fim, eu digo assim que o que essas histórias me mostram é que eu posso ter ao longo da minha vida quedas, falhas, porque muitos que estão ali, a gente conhece histórias, por exemplo, de fracassos. Abraão teve fracassos, Moisés teve fracassos, mas isso não tirou deles, não é a questão mais importante, que é a fé. E se em algum momento ele perdeu a fé, a confiança em Deus, eles recuperaram isso. Então isso prova para mim que eu posso estar falando hoje, a gente está conversando e pessoas estão vindo, mas eu perdi a minha fé. Eu encontro muitas pessoas que dizem isso: pastor, eu não estou conseguindo ter fé. Eu digo que a fé é um dom de Deus. No momento que você se reaproxima de Deus, o dom se reaproxima de você também. Porque quanto mais próximo de Deus, mais fé. Mais distante de Deus, menos fé.